Está com o uso da palavra. Ainda está com o uso da palavra. Catumbela. Parabenizar o governo. Catumbela, termine, por favor. Meu caríssimo, se dissesse que não assisto sempre a TPA, estaria a lhe mentir. Eu na TPA, 2 programas, que de facto sempre, quando os acompanho, fico seguro que há um pouco de verdade. A missa e aquele tempo do carrossel. Era o carrossel, porque são as crianças e a missa. O resto, meu caríssimo irmão, como cidadão, não pertenço a nenhum partido político, como cidadão, até quando falam boa noite, espreito pela janela, se é mesmo noite. Tanto esse discurso não concorda. Se é mesmo noite ou não. O exemplo de governação, dizer que os outros já têm experiência, governaram muito, isto, pelos resultados, é bíblico. Pelos seus frutos os conhecereis. Certamente. Quer dizer, nós não temos exemplo de governação que traga vanglória às pessoas que se encontram 50 anos a governar. E eu fico muito preocupado, porque de facto, disse aqui o meu caríssimo do Renova Angola, chamando a atenção que este é o momento da juventude. Mas eu fico assustado, porque há certa juventude que o mais velho Ernesto Mulato é mais jovem do que eles. O seu presidente, o Manuel Fernando, não é tão jovem assim, mas tem muitas ideias mais consolidadas do que alguns jovens. Há muita juventude que está mais fixa em agradar os seus chefes do que propriamente em pensar em Angola. Eu fico feliz em saber que, de facto, apesar de terem me criticado que têm programa, mas concordam comigo, salvo se querem trazer a contradição. Porque dizem, vai fazer parte do nosso programa. Você vai fazer parte do programa, os 3. O meu irmão da UNITA falou, o meu irmão do Renova falou, do Pacífico falou. Quer dizer, para todos vai fazer parte do programa. Este não é um momento, de facto, de termos um programa de governo para as eleições que teremos em 2017. Vocês têm a ideia global. É por isso que vocês todos concordam que alguma coisa há de fazer parte do vosso programa. Agora, o país que é de todos, de facto, deve ser pensado, independentemente de quem venha sonhar fazer a governação. Mas com jovens que pensam ver se o chefe lhes diz que é mesmo este com quem tenho que contar, eu creio que prefiro contar com os mais velhos, por mais que tenham 80 anos, mas que carregam a juventude na sua alma. Faustino Mombico. Obrigado, Mana Vieira. Eu começaria bem por essa deixa do Catumbela, para dizer que a referência que fazemos, estamos permanentemente a chamar a atenção, independentemente da limitação, no plano da comunicação social, pública sobretudo, que nós temos também de ter bem presente os momentos e a sua velocidade. Dizíamos nós que em todas as eleições a UNITA apresentou-se com um programa de governo. Quem acompanha os debates da televisão, quem vai ao site da UNITA, quem acompanha o mural da UNITA no Facebook, entenderá perfeitamente, sobretudo as alocuções do próprio presidente e não só. Percebe que existe um programa porque se manifestam medidas. Desculpa, muito concretas. Dai razão a uma banza que afinal vocês passam na televisão. Não estou a falar a televisão, a TPA, não estou a falar a televisão. Então, mas televisão nos debates transmitidos em direto, que acontecem uma vez por mês, é isso que é preciso reter, acontecem uma vez por mês, quando se discutem políticas públicas, se prestarem atenção a medidas que são propostas pela UNITA. E nós, na comparação, no processo de debate público, em 2027, eu estou à espera de propostas genéricas, não estou à espera de um programa concreto do governo. Isso vai acontecer depois quando estivermos mais próximos. E mesmo esses programas são muito genéricos, não são assim programas muito concretos. Nunca vi nenhum programa com medidas, vou fazer isto, vou fazer aquilo, em concreto. E sobretudo, agora, ideias têm. A minha preocupação, Manel, sobre isso, e todos concordamos que os partidos devem apresentar propostas, é aquilo que acontece na mídia pública, em que não há
contraditório. O governo, por exemplo, aquilo que eu não sei o que é que alguém está a fazer, mas todos vemos, aqui na MMXM passamos essa publicidade do governo, da educação, da saúde, do CAFO. Quem é que está a pagar isto? Isto é possível e pode ser feito nesta altura, esta propaganda toda, a uma data de meses das eleições? E é isso, e temos uma comunicação social pública que só passa o MPLA, não passa mais partido absolutamente nenhum. E, portanto, desde logo, porque nós dizemos, mas não têm programas. Mas se não têm programas, se não lhes dão voz, sobretudo como é que se diz, naquilo que é o mais importante, que é a televisão, onde as pessoas se informam mais é através da televisão. Nós só temos televisões públicas, temos um monopólio de televisões públicas. E não temos porque é aí que nós começamos a fazer. Tivemos aqui por exemplo, tivemos o acidente aqui em Cabo Ledo. Nós só vimos a versão do governo, não perguntaram aos partidos da oposição, não fizeram reportagens lá para nós percebermos efetivamente o que é que se passou. E, portanto, acho que há um déficit, eu acho que de uma maneira ou de outra, e cabe também a nós, jornalistas e à comunicação social, provocar os partidos, convocá-los, fazer perguntas sobre quais são as propostas. Mas a este tempo das eleições, eu não espero que tragam aqui, enfim, um programa de governo que só vai ser preparado mais próximo das eleições, acredito eu. Pelo menos de uma forma mais sistematizada. Agora, podem, naturalmente, em função dos temas que estão a ser debatidos, dar as suas opiniões e dizer o que é que faziam de diferente e o que é que pretendem fazer de novo. Muito bem, Mamaza Kambaka, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, caríssimo jornalista. Muito bom dia aos meus colegas de painel. Bom dia a todos os ouvintes desta magna rádio. O que é que nos tem a dizer para começar o tema? Quanto a essa questão, na verdade, mais do que falar dos programas de cada partido, seria melhor primeiro saudar de forma muito efusiva a iniciativa republicana de o Tribunal Constitucional estar a levar a cabo anotações e aprovações de vários partidos políticos, porque só assim é que se responde à pergunta sobre a qual se de facto o Tribunal Constitucional estaria disposto para corresponder com os anseios de muitos cidadãos angolanos que, ao pretender insetar-se na política, recorrem à criação de partidos políticos. E penso aqui não há queixas no que toca à questão da consideração das pretensões destes nossos cidadãos. Tanto é que hoje por hoje temos vários partidos políticos que vão sendo criados, todos com o objetivo de contribuírem para esta nossa pequena democracia, porque ela é nova e só assim é que um país cresce, porque estamos a falar de um país, Angola, que é um país democrático e de direito, com algumas falhas. E isto é normal porque ocorre em todas as partes do mundo. As democracias, elas não são necessariamente perfeitas e não podemos fugir a esta regra. Ora, eu penso que estamos a evoluir para uma grande democracia com o surgimento destes partidos políticos. Mas há aqui que sublinhar que, tirando o partido MPLA que está no poder, os demais partidos políticos têm feito muito pouco para o engrandecimento deste ideal de uma nação verdadeiramente democrática. Têm feito pouco porque penso que aquela observação que o Dr. Rosado Carvalho esteve aqui a fazer se insere no sentido em que os partidos políticos deviam trabalhar de forma muito renhida, tanto aqueles que têm assento parlamentar na nossa Assembleia, assim também como aqueles que recentemente foram criados, podiam centrar-se em práticas capazes de fazer com que o cidadão de cada vez mais esteja atento à nossa política doméstica, às sugestões e às soluções que devem ser adotadas para um ideal
de uma nação próspera. Ao invés disso, têm adotado uma postura de desinformação, uma postura de incitamento à violência, Parece uma que o MPLA postura tem cá um representante. Roubou-me a palavra. é a Carlos. minha visão em torno, não é, daquilo que eu vivencio como um cidadão nacional. Portanto, é isso que eu vivencio e ninguém me pode proibir de dizê-lo. É muito normal que isso ocorra. E também o Dr. Rosado tem a liberdade de pensar que sou representante do MPLA, ainda que não seja. Mas também, se for, não há problema nenhum, porque faz parte desses partidos políticos angolanos que vão fazendo de tudo para que tenhamos então uma Angola democrática. Aliás, o nosso debate hoje concretiza esse ideal. Estamos Então, aqui, Mabanza, seja bem-vindo. mas- Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sim. Agora, eu creio que está aberto o debate. Pede uma palavra, Vitorino Catubela de Sá. Sim, senhora. Bom, de facto, Rosado roubou-me a palavra. Eu iria pedir ao Manuel Vieira que dissesse: epa, já chegou o representante do MPLA, para os ouvintes não pensarem que o MPLA está ausente. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu creio que o meu caríssimo Mabanza está a adulterar as palavras do Rosado. Aquilo que Rosado nos deixou aqui não é que os partidos políticos têm estado a agir na inércia. O que ele apelou é que, de facto, o problema maior dos partidos políticos, a falta da sua visibilidade, é que eles não têm TPA. Não têm TPA, porque todas as TPAs só passam em MPLA. É o que o Carlos não... Não, deixa eu terminar o meu raciocínio. É o que o Carlos nos deixou aqui. E isto não é visão do Carlos, é visão de todos aqueles que andam nesta Angola. Na verdade, dizer que os partidos políticos estão a fazer muito pouco, isso só pode representar se forem todos eles, incluindo o MPLA. Mas a responsabilidade de fazer muito neste país é do MPLA, porque o MPLA é que gera a res pública, é que recebe o dinheiro do país, é ele que está a fazer com que, de facto, a vida não tenha maior sentido. E eles fazem isto. Mas isto aparece desculpa porque interrompê-lo. A TPA decide, a TPA tem legitimidade para decidir que o partido é que realmente... Não decide. O trabalho dos partidos políticos... Já lhe dou a palavra. Vai empobrecer o meu discurso. Mas tem que ser rápido. O trabalho que os partidos políticos fazem, isso reflete a comunicação social, vá ao encontro dessas atividades. Se os partidos políticos não realizam atividades, como é que você quer que a comunicação social esteja lá? Esteja na porta da sede deste partido político para dizer: olha, nós só viemos aqui controlar se você vai ter atividades. Sim. É complicado. Carlos, eu assisto... Sim, Mabanza. Vou já terminar. Já terminou. Carlos, por favor. Vou fazer uma pergunta em concreto. O MPLA fez um comitê central aqui há pouco tempo, não é? E o que é que nós vimos? Diretos, transmissão do discurso do Presidente. A UNITA fez uma comissão permanente. O que é que passou da Comissão Permanente da UNITA? Zero. O que é que passou do Comitê Central do MPLA? São, enfim, mais ou menos equivalentes, não é? Então é a UNITA que não faz? Qual é o critério jornalístico da TPA para fazer diretos, dar o discurso do Presidente, fazer diretos do MPLA e não fazer nada da UNITA? Qual é o critério? Fez boa pergunta. Essa pergunta seria respondida pela TPA. Pronto. Mas calma. Tem alguma coisa a dizer. Você estava a dizer daquilo que eu verifico como cidadão, sei que tem havido tempos de antenas para todos os partidos políticos. Agora, a diferença de tratamento que existe. Não, também eu perguntaria, por exemplo, por que a UNITA enxota jornalistas em eventos e o MPLA nunca enxotou ninguém. É só um minutinho. Vamos lá ver. Mabanza já terminou o seu tempo. Não sei se Mumbica queria rebater agora, antes de ouvir os outros partidos. Preferia. Sim, É assim, em parte o Rosado tocou nessa questão, mas o que é fundamental, e eu penso que esta tem sido também alguma debilidade do nosso debate público em relação às questões estruturantes do Estado angolano, é a ausência dos principais decisores sobre as matérias que são debatidas, que depois dão aso a que, durante o nosso debate,
tratemos questões de fundo tão sérias com toda a leviandade. E, lamentavelmente, porque o que acabo de ouvir do representante do MPLA fica claro, cada vez mais reforça a ideia de que nós temos no país um país visto a duas velocidades. De um lado, o lado real do país, e do outro lado, o país imaginário. Porque só pode ser de alguém que não está neste país ou que desenhou um outro país e que diz que os órgãos de comunicação social público estão abertos para dar a oportunidade plural de se informar o cidadão, quando sabemos que isto é uma miragem. E temos estudos que apontam para esta direção. Não só nos exemplos concretos que o Rosado apresentou, que tem a ver com a transmissão de programas, comícios, congressos, etc., etc., como até, o que é mais grave, em momentos de campanhas eleitorais. Temos estudos das eleições de 2017, 2022, de 2008, que atestam claramente o favorecimento e não só o prejuízo que se dá às outras campanhas que têm o mesmo direito. Portanto, essa questão, penso que devia nos levar à reflexão, sobretudo para os próprios órgãos que promovem os debates, para o futuro. Começamos a pensar a necessidade de ter pessoas que decidem sobre as matérias. Portanto, isso é fundamental, porque só isso é que ajuda as coisas a melhorarem. Porque, do contrário, senão, o que é que vai acontecer? Continuamos a tratar questões de fundo para o país, que esses debates, noutras latitudes, ajudam a mudar. Depois não mudam porque, quando chegamos aqui, alguns de nós procuram fazer um debate como se tivesse mudado. Mas se me permite, gostava de fazer sim, rapidamente, Carlos. Porquê é que a UNITA, nós temos CNE, não é? A UNITA sente-se discriminada, não é? Porquê é que a UNITA não apresenta uma queixa na CNE sobre o que se passa? Quer dizer, temos que fazer... Não, até não é a CNE. Eu sou cidadão. Nós fizemos a uma certa altura uma petição ao Tribunal Supremo por causa da diferença de tratamento. Mas parece-me que a UNITA também tem que ser mais ativa nisso. Claramente, esta coisa que está a acontecer com a propaganda do governo sobre a educação, vai chamar aquela menina do PPP, a saúde, o CAFO, isto é claramente propaganda, publicidade que é feita. Isto não pode acontecer. Isto do ponto de vista das eleições, não é? A CNE tem que atuar. Penso eu, não é? Porque aquilo é uma clara propaganda do governo em todas as rádios, com que dinheiro, e isto do ponto de vista do tratamento dos diferentes partidos, eu não vejo a UNITA apresentar uma queixa na CNE. Sim, Rosado, queria só chamar a atenção. Gostaria que fosse rápido na réplica. Sim, para ouvir, queria só chamar a atenção num ponto. Referindo-se à CNE, de facto, creio que não devemos deixar de lado a ERCA. É só olhar para a natureza da ERCA e da CNE. Mas tem que fazer... Mas as queixas têm sido feitas. É só olhar para aquilo que são as decisões, as deliberações da ERCA, para perceber que nós estamos numa espécie de jogo das cabras cegas, em que para as instituições, que do ponto de vista de lei, deviam ser as instituições que deveriam regular, que deveriam deliberar no sentido de modificar a situação, são daquelas em que fazem ouvidos de mercador. Mas, por exemplo, no Estado cabem aqueles que vão dizer viva o partido, aqueles que obedecem ao chefe, mas também aqueles que querem ser cidadãos. Ninguém deve coibir outrem de não querer abraçar a política partidária, mas quer ser apenas cidadão. Aquilo que nós vamos vivendo, de facto, precisamos fazer de Angola esse Estado pluripartidário. E todos os partidos têm que ser respeitados. Não tem acontecido. Agora mesmo, e o Carlos fez referência, houveram as jornadas parlamentares da UNITA e também a comemoração dos 60 anos. Nós, enquanto cidadãos, queríamos de facto gostaríamos de ver o que é que os parlamentares, que são os deputados, não da UNITA, mas os enviados do povo, estivessem lá a tratar no Mochico. Aquilo que nos chegou à tona é que uma certa administração os proibiu em como não avançasse porque lá tinha minas. Havia minas. Quer dizer... Vamos dizer uma coisa. Eu vi